faz parte do CONDEMA, do CONCIDAD e do CONGEA. Primeiro, só uma parte do Paulo Búfalo, dos casos dos secretários anteriores. Nós temos aqui um documento que o Paulo Sérgio estava na secretaria desde 98, como coordenador de planejamento ambiental. Se você quiser, eu posso te mandar esse documento. Eu vou fazer aqui uma mescla do que foi falado, com exemplos reais, que é o que a gente lida tanto nas comissões, tanto do CONGEAPA quanto do CONDEMA. Além do impacto de vizinhança, que o Carlos Alexandre falou, a gente acha também que seria plausível colocar o estudo de tráfego, que ele só é obrigatório em terrenos maiores do que 5.000 metros. Então, se você construir 20.000 metros, você não vai ter esse estudo feito 4 vezes, que seria o certo. Você não faz nenhuma vez. Então, esses prédios todos estão tendo um impacto terrível, principalmente no Cambuí, como na cidade toda, o Cambuí que a gente está acompanhando mais, e a cidade está cada dia mais inviável para os seus moradores. Tá? Sobre as edificações em gleba, a sugestão que foi dada aqui, que eu estava lendo, do caderno que está na secretaria, é dever do poder público garantir ao ocupante ou usuário do empreendimento abastecimento de água potável, coleta, tratamento de esgoto, coleta de lixo, drenagem, etc. Aqui a gente anota que o Cambuí não tem drenagem, a gente tem posto isso em todos os pareceres que nós fazemos, tá certo? E drenagem é saneamento básico. Então, na realidade, não poderia estar dando licença de mais nenhum prédio, porque ele não tem drenagem, que é básico. Nesse mesmo assunto, a gente cita o Le Monde, que no documento do GAP, está lá o documento da Sanasa, que lá não tem abastecimento de água e não tem coleta e tratamento de esgoto. E no IPTU, a gente tem todos esses documentos. No IPTU consta que não tem coleta de lixo. E mesmo assim, quem passar lá vai ver que está tudo pronto, ou quase pronto, vendido, ou quase tudo vendido. E também tem o extra ali na saída de Jaguariúna, né? Que não fez a divisão das glebas, isso está no documento do juiz Fukamoto, do MP, entre outros problemas, inclusive vários ambientais, e foi feita uma liminar apontando todas essas irregularidades, e o local ficou fechado apenas algumas horas. Está aberto, funcionando, com tudo isso. Os itens do PL, também dessas sugestões, no artigo 6º, parágrafo 1 e 2, o LP, que é a licença prévia, autoriza sua localização atestando a viabilidade ambiental. E o LI autoriza a instalação. Aqui a gente vai fazer umas perguntas com exemplo. O YKS, que é um empreendimento na Guilherme da Silva, teve a LP emitida sem ter feito análise de contaminação no local correto. Se você pegar o processo de licenciamento, está lá. Esse estudo de contaminação foi feito uma quadra entre a Júlio Mesquita e a Coronel Quirino. E, na realidade, o empreendimento era entre a Júlio Mesquita e a Anchieta. Tá certo? E, mesmo assim, ele teve a licença prévia emitida. Então, eu queria saber se, com isso, a Secretaria atesta a viabilidade de um local que não teve o estudo de contaminação no terreno certo. Inclusive, a gente tem aqui um documento da CETESB, que isso está no site da CETESB, onde o posto da Júlio Mesquita tem contaminação. Ou seja, a pluma deve estar embaixo do empreendimento e ele tem a licença prévia sem ter feito o estudo. A outra coisa é na Rua Abolição, número 1000, que na sexta-feira passada saiu a Secretaria embargando a obra, porque ela não tem a licença de instalação, só que ela já tem mais de 50.000 metros construídos, inclusive aqui embaixo. Depois a gente vai passar lá e fazer um filminho. 3 torres, está aqui o e-mail que nós mandamos para todo mundo, com todos esses dados. Tem Codepac no meio, já está tudo vendido, e está lá. Não tem a licença e ninguém viu, como é que faz? Então, antes não funcionava. Agora vai funcionar? É a pergunta. O certo seria demolir, para que isso não mais ocorra. Alertamos também para o fato que talvez isso esteja ocorrendo no
empreendimento da Emílio Ribas 317. Tem um vídeo no YouTube que ele está em construção desde abril, tá certo? E ele só tem a LP. Nós não temos conhecimento da LI. Se ele tivesse permitido, por favor, alguém nos avise. Mas, de toda maneira, a LP saiu em junho. E o empreendimento está sendo construído desde abril. Então, é o mesmo caso da abolição. Depois que tiver 11 mil metros prontos, é que alguém vai falar, puxa, agora não pode mais? O CONDEMA se manifesta, sim, mas os pareceres não são todos acatados. Por exemplo, o da FISA do Cambuí, é o Eurozimbo Maia com Alecrins, que no processo de licenciamento consta a obrigatoriedade de construção de uma ponte na Maria Monteiro sobre o córrego da Eurozimbo Maia. Ele teve o parecer negativo para as licenças e mesmo assim já teve a licença prévia emitida. Lembramos também de que ali é área de APP e que pela legislação deve ter suas margens protegidas para, por exemplo, não ocorrer quedas nas laterais do córrego, e ali na Eurozimbo Maia tem várias notícias de quedas nessas laterais. Inclusive hoje em dia, se vocês passarem lá, vocês podem ver que está tendo um conserto embaixo de uma das torres da CPFL. Já faz 1 ou 2 meses que eles estão consertando. Exatamente por isso. E ali também já teve casos de afundamento de asfaltos, inundações, etc. Esse caso já está no Ministério Público, para serem analisados todos esses questionamentos. E, por fim, lembramos que esse PL deve ter a modificação de Secretaria de Meio Ambiente para a Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável. Obrigada. Eu só consulto a